Oi, Dalcira, boa tarde, tudo bem? Prazer falar contigo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vale. Pois é, Dalcira, nós vamos enfrentar esse problema agora, a partir do dia 3, né? Na verdade, Cachoeira já vem sofrendo, a gente não pode esquecer disso. A gente esquece que a gente já tem esse problema na ponte, hoje limitada em 18 toneladas. Isso é extremamente importante que as pessoas entendam que a gente já tem esse limite. Porque às vezes falam que a ponte vai ser fechada e vai se gerar problema. Na verdade, a gente já tem um problema de safra, de transporte muito sério na cidade. Empresas hoje têm um custo elevado de frete por ter que usar outro meio, né, de caminho para poder despachar a sua safra. Então, a gente já vem sofrendo há mais de 4 anos com essa questão da ponte. E, finalmente, agora a gente vai entrar na etapa final, né, que vai ter o fechamento total da ponte. E, graças a um trabalho de equipe, aí, um trabalho, uma mobilização grande, nós conseguimos aí o direito de ter a gratuidade da balsa. E eu sempre reforço isso, né? Foi numa reunião que nós tivemos com o DENIT Brasil, né? Quem levantou a primeira vez a ideia foi o seu Antônio Trevisan, do Cid Lojas, que trouxe a pauta. Nós oficiamos isso no tempo da prefeita Ângela, ainda nós oficiamos isso junto ao DENIT, e isso sempre foi tratado e acatado. Então a comunidade não vai ter esse ônus que teve em anos atrás, né, sobre isso. Bom, a questão toda, Dalcira, eu tinha te comentado até que tinha uma novidade em cima disso, e é uma preocupação que desde o início o DENIT nos prometeu 2 balsas. Desde o início nós orientamos e falamos que uma balsa não é o suficiente para o movimento da Ponte do Fandango. E lembro das reuniões junto ao DENIT, e sempre foi nos falado que balsa não era o problema, que o DENIT tem expertise em balsa no Brasil inteiro, parcerias pelo Brasil inteiro de balsa, e nos foi prometido então pelo menos 2, uma 24 horas e a outra trabalhando 16 horas por dia. Bom, a balsa que vai ser contratada é a balsa que já está aí, que é a Deusa do Jacuí, o que eu acho um ponto positivo. Já está mobilizada, já está em Cachoeira do Sul, já conhece o rio, já tem os pontos de ancoragem, ou seja, é um ponto positivo para que não se tenha nenhum tipo de surpresa. Imagina se viesse um pessoal novo para cá, até ter toda a adaptação. Então, sempre é um risco, né? Sim. Então, a Deus já aqui daqui, eu acho que é um ponto positivo. Porém, a gente não vê movimento da segunda balsa. Não tem um movimento. Eu fiz contato diretamente com o DENIT e perguntei quando é que chega a segunda balsa. Né? Perguntei quando é que chega a segunda balsa, como foi prometido, e inclusive está na licitação, eu tenho o documento da licitação aqui comigo, foi orçada a segunda balsa, foi feita proposta da primeira e da segunda balsa. Quando é que chega? E a resposta do DENIT é o seguinte: é por demanda. Então, Dalcira, o que eu entendo esse por demanda? É uma questão muito subjetiva. Né? O sentimento que eu tenho hoje? Que vai ter uma balsa e vão esperar gerar o problema para depois mobilizar uma segunda balsa. Então nós vamos ter que daqui a pouco enfrentar um problema de fila, um problema de ir atrás, para que depois se possa, né, mobilizar. E aí eu imagino uma segunda balsa, da onde é que vem, que dia que vem, quantos dias levaria para chegar aqui, ponto de ancoragem, todo aquele trabalho que é feito de mobilização. A gente está falando de uma balsa, a gente não está falando de um carro, né? A gente está falando de uma grande mobilização. Então, eu tenho conversado hoje, conversei com algumas pessoas, alguns movimentos, para que a gente possa começar a provocar isso, porque uma balsa não é o suficiente. Cachoeira não pode depender de uma balsa. Quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Essa balsa pode daqui a pouco ter um problema, né, de motor, um problema, né, de mobilidade, e aí, como é que nós vamos ficar? Né? Então, eu acho que a prefeitura, o prefeito, os vereadores, os nossos deputados, nós precisamos nos mobilizar e provocar esse assunto quando chega a segunda balsa. Então, a minha preocupação e o entendimento que eu tenho é que vai ser com uma, né, e vai se esperar dar o problema para que depois chegue a segunda. Né? Tanto que o DENIT não informa, né, não confirma, vai tal dia, previsão de tal chegada. A resposta sempre é a mesma, por demanda. Isso tanto presencialmente na última reunião que eu tive lá, como por telefone hoje. Hoje eu falei de novo com ele, né, solicitando ao superintendente do DENIT como é que está a segunda balsa, quando chegaria, como é que está a situação. Então, Dalcírio, eu acho que é uma questão aí que nós vamos ter que começar a provocar antes que dê um problema, porque vai dar problema. Isso é certo que vai dar problema. Né? Porque a gente está falando de 5, 6 meses, que não são 5 dias, não são 5 semanas.
E qualquer mobilização aí pode ter certeza que não vem em menos de 30 a 45 dias. Então nós precisamos aí, né, das lideranças, a imprensa, né, os nossos políticos aí começar a movimentar para que a gente não fique de mãos amarradas, né? O que nós temos, na verdade, presidente, é o seguinte: o Denis está dizendo que a segunda balsa só vai vir se houver necessidade, né? Porque, na visão deles, uma balsa apenas é o suficiente para atender a demanda. Nós já sabemos que, por exemplo, a Tudesmate já está contratando, está trazendo uma balsa por conta própria para fazer o transporte dos seus funcionários, né, sem necessidade da balsa e sem depender, a balsa precisa carregar primeiro, precisa estar lá do outro lado, tem que voltar. Isso vai ser exclusivamente para transportar os funcionários da empresa. Agora, para o restante dos mortais, vamos precisar ter, então, a necessidade. Aí vai ter que chamar um técnico aqui para que ele ateste essa necessidade. Aí vai ter. Porque, que eu saiba, não tem licitação aberta para essa segunda balsa. Não. A licitação eram 2 balsas, eu posso te mandar. Eu posso mandar, inclusive, até a proposta. Eu fui atrás da informação. É 2 balsas. Eu vou te mandar, posso te mandar no teu WhatsApp. Claro, por favor. Bom, então nós temos uma licitação para 2 balsas e nesse momento temos uma balsa só. Isso. Então, assim, nós queremos a segunda. E outra, Dalcina, todas as reuniões nós levantamos isso. Precisamos de uma segunda. Porque em 2017, quando nós tivemos a interrupção da Ponto Fandango, começou com uma, depois tinham 2 balsas. E eu me lembro tranquilamente, fazia viagem, eu tinha que ir a São Gabriel, Caçapava, Porto Alegre, de ficar 40, 50 minutos, 1 hora na fila ali. Era complicadíssimo. Isso é um problema. Não podemos ficar esperando dar o problema. Eu acho que a gente tem que começar a provocar, incomodar, fazer barulho, para que a gente não fique empenhado nessa questão. Porque, Dalcira, hoje uma balsa é suficiente? Hoje que está passando em cima. Agora joga todo esse movimento. E outra, é constrangedor a iniciativa privada, como a Todesmage, ter que contratar particular, tirar dinheiro do seu bolso para uma situação, né, que era, né, para o DENIT nos dar todo o atendimento. Né? A empresa que mais gera imposto na cidade hoje, o maior VAF de Cachoeira do Sul hoje é a Todesmate. Ou seja, ela vai ter que ainda ter uma despesa que poderia, sei lá, investir em tantas outras coisas que a gente poderia investir, ela vai ter que usar para fazer a travessia, na contratação de uma travessia particular. Então, e para os meros mortais, como tu bem disseste, né, nós precisamos começar a fazer barulho. Eu não vou aceitar essa questão de ficar apenas uma balsa, até porque foi nos prometido 2 balsas, né? Se não houvesse isso, e tanto que quando a gente apresentou um documento relatando isso, desde o início nós tratamos com a necessidade de 2 balsas. Pode ser uma menor, não tem problema. Carro pequeno já ajuda, já agiliza, seriam 16 horas, está tudo especificado. Então me preocupa isso. Então eu acho que é importante, não ser a gente continuar fazendo esse barulho. Acho que a imprensa tem um papel extremamente importante, né? Hoje eu falei com algumas pessoas também para que a gente se ganhe essa mobilização, mas se ganha voz, isso, porque daqui a pouco isso vai dar problema, nós vamos ficar aqui chupando o dedo esperando alguém fazer uma resolução. Né? Então a gente sabe que agora, meio de fevereiro, já começa o início da colheita, ou seja, vai ter transporte, tem muita produção do lado de lá da ponte, não é só a Todesmate. Nós temos ali Poço Papagaio, que tem funcionários aqui, nós temos ali a parte da Nospecan, nós temos ali, então, tantas outras empresas que também dependem, né? Tem empresas que vêm fazer serviço aqui dentro de Cachoeira do Sul, né? Tu acha que um cara que vai vir trazer um serviço aqui em Cachoeira do Sul, por exemplo, com uma peça no comércio, no serviço, vai ficar 40, 50 minutos, 1 hora na fila, ou ele vai buscar em outro lugar? É mais fácil ele ir daqui a pouco a Pantano Grande, Caçapava, Encruzilhada, do que ficar parado numa fila esperando ali, sendo que foi nos prometido 2 balsas e já há comprovadamente a necessidade de uma segunda balsa. Olha, pensando nessa possibilidade, Rafael, eu tô me lembrando também, nós temos, além do transporte desses funcionários, né? Porque uma empresa vai fazer sua logística de forma particular para não parar a sua produção, lá do outro lado, né? Levando Sim. e trazendo.
né, esse pessoal. Agora, para levar e trazer do outro lado, nós temos as escolas, nós temos o transporte escolar, nós temos professores, nós temos alunos, nós temos o pessoal da saúde, dos postos de saúde que vão e vêm. Como é que vai ser feito tudo isso? O pessoal que faz hemodiálise, que precisa vir 2, 3, 4 vezes por semana, em alguns casos. Pessoas que fazem tratamento na oncologia. Ou seja, a gente está falando de uma situação aí, só o Hospital de Cachoeira do Sul aqui recebe 3.000 atendimentos de fora, aqui em Cachoeira do Sul. Né? Então, por exemplo, ele é referência, então tem pessoal de Caçapava, pessoal de Encruzilhada, fora o nosso próprio pessoal que vai estar... Eu sei que tem um decreto da prefeitura que vai ter prioridades, né, para esse atendimento. Mas, assim, daqui a pouco tudo vira prioridade, daqui a pouco tudo vira um caos de novo. Então, numa balsa, como é que tu vai priorizar? Tu entende? Aí é uma situação bem delicada. Eu acho assim, foi nos prometido, nós solicitamos, foi nos prometido, foi licitado, então nós precisamos começar a cobrar para que isso aconteça. Pois é, mas a prioridade na hora de embarcar na balsa, como fazer? Tem 3, 4, 5 carretas lá na frente, como é que uma van do transporte escolar vai passar na frente de todo mundo para assumir lá? Mas enquanto não lota a balsa não vai. Eu me lembro ali em Agudo, quando teve aquela situação da ponte ter caído, eu ia seguidamente para Santa Maria, era bem complicado, porque às vezes tu cruzava pelos caminhões, gerava um transtorno, gerava um incômodo, né, porque os caras estavam ali há 40, 50 minutos na fila e o pessoal cruzando na frente, não tem entendimento. É bem delicado. Então, assim, nós temos a condição de ter duas, nós temos um orçamento para isso, foi nos garantido e prometido, bom, nós temos que abrir o bico. E o interessante hoje, Dalcida, aqui, eu também fui atrás de uma outra informação sobre a 403. Né? A 403 agora tem uma informação de uma previsão de conclusão em junho de 2026. Faltam 6 quilômetros, tá? 3 quilômetros bem adiantado, com a Passul trabalhando, 3 quilômetros ainda que falta a base e falta toda a estrutura ainda. O mais interessante disso é capaz de nos entregar a 413 e a ponte consertada juntos, ao invés de nós termos pelo menos a 403 antes, para poder também nos ajudar nesse trabalho, né? Desafogaria muito o trânsito. Então, infelizmente, vai quase coincidir essas datas. Claro que o positivo é que vai terminar as duas, nós vamos estar resolvido, graças a Deus, por um bom tempo. Mas olha só que infelicidade, né, nessa questão de faltar tão pouquinho para que a 413 viesse a nos socorrer. Agora, essa 403, Rafael Quadros, presidente da CACISC, eu costumo dizer aqui que deve ter minha avó diria, a tua também, tem um sapo enterrado lá. Não é possível. Nós estamos há quanto tempo nessa delenga? Nós estamos falando de 6 quilômetros. 6 quilômetros de asfalto que estão faltando e que não deslancham. Já prometeu o Leite, o governador, já prometeram os deputados da região, de Cachoeira, de Rio Pardo, de Santa Cruz, de todos os lados, e esses 6 quilômetros não andam. Eu acredito agora, acho que em 2026 a gente vai resolver esses dois problemas da cidade, que é a ponte do Fandango e ainda tem um lado positivo que é o clima tem ajudado. Não tem dado aquela seca severa que nos prejudicou nos últimos 4 anos aí, que era um perigo da balsa não cruzar, por exemplo, no rio muito baixo, e a previsão, né, de um clima mais equilibrado, mais neutro, sem laninha, também já nos dá uma boa estimativa de não ter enchente lá por maio, junho, que nem teve nos outros anos, também já nos dá uma pequena, né, esperança aí de normalizar. E a 403 eu não tenho dúvida que termina esse ano aí, então eu sei que é dolorido, é sofrido, mas acho que nós vamos matar 2 coelhos aí numa cajadada só e vamos resolver pelo menos uma boa parte do nosso problema logístico, né? Na verdade, que forma a CACISC pretende agora não só brigar por esses 6 quilômetros, né? E não é só a CACISC, eu acho que tem que haver, você tem razão quando fala que tem que haver mobilização da cidade inteira, mas para essa segunda balsa, como fazer e como convencer o DENIT? Vai ser caso de judicializar essa pendenga? Assim, a gente sempre foi muito bem atendido pelo DENIT. Sempre foi muito bem atendido pelo DENIT. Então, a nossa ideia, primeiramente, é buscar numa via, né, de consenso. Então, já fizemos um contato aqui no DENIT Rio Grande do Sul, vamos fazer DENIT Brasília. Hoje eu conversei com alguns deputados ali que nos ajudaram nessas demandas, para que nos ajudem também nessa provocação,
para entender. A gente sabe que também existe a força política dentro desse cenário que pode nos ajudar, porque todos acompanharam a nossa luta ali, todos acompanharam. Então, a nossa estratégia é, primeiro, questionar, perguntar, ver o que precisa. Bom, e aí nós vamos subindo o nível da cobrança. Mas quando a gente fala de mobilização, a gente precisa que todo mundo esteja contribuindo. Executivo, legislativo, a imprensa tem um papel fundamental nisso, né, de provocar, de questionar, de trazer essa pauta, porque não basta um ou outro, né, abrir o bico. Acho que todo mundo tem que mostrar força e mostrar que a cidade está sofrendo. Cachoeira já está sofrendo. Cachoeira tem perdido recurso pela limitação da ponte do Fandango. Cachoeira não vai ser prejudicada, ela já está sendo prejudicada. Eu vou te dar um exemplo, as pessoas talvez não tenham noção. O preço na prateleira do mercado, ela sofre influência pelo frete. E aí tem empresas hoje que tem que pagar um frete um pouquinho maior. Os próprios carros fortes que vêm para Cachoeira do Sul têm uma taxa, e essa taxa também tem considerado a volta a mais que o carro forte também faz. Isso parece pouco, mas começa a botar isso dentro de um montante. Eu tenho empresas que me relataram um custo milionário de ter que fazer a volta para ir para Rio Grande para levar a sua safra para o porto. Ou seja, tudo isso é dinheiro que sai de Cachoeira do Sul, deixa de circular em Cachoeira do Sul. Então, infelizmente, Cachoeira já sangra, já sofre com essa questão. A gente torce que tudo funcione da melhor maneira possível para que se resolva o quanto antes, mas existem coisas básicas que a gente precisa continuar mobilizado, provocando, né, criticando. Eu acho que a Cassis, ela tem esse papel e precisa fazer isso, e nós vamos continuar provocando, não sei. Eu acho que esse é o nosso papel. Tem necessidade. Até porque, só para relembrar aí, a ponte vai ser fechada no dia 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. Pois é, e logo depois a gente tem Fena Arroz, logo depois a gente tem alguns outros eventos e tem, nesse meio tempo, também o escoamento da safra, que vai mais um ano penar em relação ao transporte e à travessia do Rio Jacuí. Que coisa. Contamos que tudo dê certo, né? Contamos que tudo dê certo. Pelo menos a próxima safra, né, para o plantio ali já vai estar tudo liberado. Se Deus quiser, 403 e a nossa ponte do Fandango. Vamos torcer essa 403. Tem 3 obras que eu estou querendo estar viva para ver. A conclusão da 403, a Escola do Piquiri, né, e o Espaço 4.0 ali, que é Semente Raiz. Então, tomara que tudo dê certo. Presidente da Cassis, Rafael Quadros, obrigada por falar com a gente. Tenha um bom fim de semana. Obrigado, Alcira. Um abraço para ti e para todos os ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês.